Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 3 de novembro. Nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 1, o poder do Evangelho. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 2. Deus nos chama para o seu reino e glória. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando, realmente para o seu reino e glória. Senhor Jesus, Ele não quer nos dar simplesmente um reino, uma glória, mas Ele quer nos dar o seu reino e a sua glória. Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa realmente não roubar a glória de Deus, mas realmente entregar tudo na sua mão. Senhor Jesus, a cada dia, pelo nosso viver, Ele está nos testando, nos aprovando diante de cada situação. Ó Senhor Jesus, e para isso Ele quer nos aprovar, E para isso a gente precisa realmente ir diante dEle, exercitar o Espírito, ser aqueles que desejam cumprir a sua vontade, desejam ser aprovados por Ele. Senhor Jesus, é pelo Espírito, amados, é pelo Espírito, não tem outro caminho. A gente precisa exercitar o Espírito para ir diante da sua pessoa, diante da sua palavra, sempre buscando agradá-lo. Senhor Jesus, que o Senhor nos leve a refletir, nos leve a buscá-lo, buscar a sua palavra com sabedoria, com revelação, e que Ele realmente nos ajude a extrair o máximo, Senhor Jesus, de desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Ó Senhor Jesus, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Senhor Jesus, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Ó Senhor Jesus, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, testados e aprovados para servir a Deus. Ó Senhor Jesus. Veremos hoje alguns pontos relevantes da mensagem desta semana. Paulo disse, pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza, nem se baseia em dolo. Esse versículo desvenda o coração do apóstolo Paulo, pois ele afirma que não exortava os irmãos com segundas intenções. O engano a que se refere diz respeito à meta e à razão pelas quais as coisas são feitas. A impureza diz respeito à motivação, e o dolo está relacionado ao meio, ao método usado para se alcançar algo, e implica astúcia e malícia, ou seja, é um procedimento fraudulento. A conduta de Paulo não tinha como objetivo alcançar proveito pessoal, suas motivações não eram impuras, e os meios que utilizava eram legítimos. Há outra passagem confirmando as palavras do apóstolo. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. Ó Senhor Jesus. Paulo prossegue. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A palavra aprovados no grego é dokimazo, que significa ser testado ou ser examinado.
Essa expressão era utilizada para o teste de pureza de metais, para saber se uma moeda era genuína ou adulterada pela mistura de outros metais. Na atualidade, Deus tem usado a pandemia da Covid-19 para nos testar, para provar nosso coração. Tudo aquilo por que temos passado tem sido um teste para o nosso coração, inclusive o isolamento social. Uma vez que estamos próximos do tempo do fim, o Senhor está com seu carimbo, aprovando ou reprovando seus filhos. Ele nos examina para detectar impurezas em nosso coração, porque precisamos ser purificados para ser aprovados por Deus, a fim de nos confiar Ele, o Evangelho. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O termo dokimos tem o mesmo radical de dokimazo, é encontrado nesse versículo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Essa segunda expressão diz respeito àquele que foi aprovado. Querido leitor, que sejamos obreiros aprovados por Deus. Para servir a Deus em seu exército, precisamos ser aprovados. E por essa razão, somos testados constantemente. Qual é a nossa condição? Estamos comprometidos, focados e engajados? Qual é a nossa motivação ao nos alistar no exército de Deus? Essas perguntas são para a nossa reflexão. Ó Senhor Jesus. Para ficar mais esclarecidos com respeito a esses termos usados por Paulo, consideramos o contexto da época. As moedas eram produzidas com metais valiosos, como o ouro e a prata, derretidos e colocados em formas próprias. Cada moeda tinha um peso específico, conforme seu valor. Em seguida, as moedas eram polidas para facilitar o manuseio e colocadas em uso. Uma vez que eram usadas no comércio, pessoas mal intencionadas cortavam pequenas lascas das moedas, adulterando-as. Essa questão era tão séria na época que em Atenas, em um século, foram decretadas 80 leis que proibiam essa prática. O termo dokimos designava homens honestos que se recusavam a negociar usando moedas adulteradas, os quais eram chamados pelo povo de dokimos, ou aprovados. Ó Senhor Jesus. E hoje, como Deus nos vê? Somos aprovados a ponto de Ele nos confiar o Evangelho? Precisamos estar diante de Deus com temor e tremor, a fim de que Ele nos examine e veja se há em nós algo impuro. E como saber se fomos ou não aprovados por Deus? A resposta está no fato de Deus nos confiar ou não o Evangelho. Portanto, hoje, vimos como é o viver e o procedimento de alguém chamado por Deus, sem engano, impureza, dolo e astúcia. Que o Senhor nos purifique, para que lhe sejamos úteis. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E hoje ele pergunta para nós, né, a diferença das expressões, qual o significado das expressões dokimazo e dokimos. Dokimazo quer dizer aprovado, testado, Senhor Jesus. E dokimos é o aprovado, né? É a pessoa, né, Senhor Jesus, que passou pelo dokimazo, a pessoa que passou pelo teste, né, que foi aprovada. Né? O dokimos dokimazo é Senhor Jesus, é a conduta, né, Senhor Jesus. Já o dokimos é a pessoa, Senhor Jesus, a pessoa que tem a conduta, né, a pessoa que é aprovada, uma pessoa que é honesta, né, Senhor Jesus, que não usa nada impuro nem nada adulterado, Senhor Jesus. Isso para nós no dia de hoje diz respeito à palavra de Deus. Nós não tocamos numa palavra impura, numa palavra adulterada, e nem temos um procedimento impuro ou adulterado, mas procuramos sempre, né, ir diante do Senhor e ser aprovado por Ele. Ó Senhor Jesus. E como mostrou, né, assim como o dokimos, né, ali ele procurava uma moeda, né, que tinha um peso, um valor específico. O Senhor hoje está falando para nós, né, que Ele está olhando para o nosso viver e Ele quer que nós tenhamos também um peso, um valor específico para nós sermos aprovados por Ele. Não pode tirar e nem acrescentar nada. Senhor Jesus, nós precisamos realmente ser aqueles que vivem diante do Senhor, né, procurando ser aprovados por Ele e não por homens. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, embora hoje, né, eu tenho sempre falado isso, né, que muitos hoje, filhos de Deus, dão essa desculpa. Não, o meu compromisso é com Deus, é com a verdade, não é com você.
né? Então não estou preocupado se eu vou te ofender ou não e tal. Ó Senhor Jesus, não, se o nosso compromisso é com Deus, é com as pessoas, né? Mas a gente não está procurando ser aprovado pelas pessoas, a gente está procurando ser aprovado por Deus. Então automaticamente, né, Senhor Jesus, nós vamos ser aprovados por aqueles que estão buscando o Senhor, né? O próprio Jesus, muitas pessoas não aprovaram viver de Jesus. Por quê? Porque não estavam preocupados em ser aprovados por Deus. Quem realmente estava buscando Deus, olhou para Jesus e viu o cumprimento da palavra. Quem tinha segundas intenções, olhou para Jesus, né, e, olha, é melhor reprovar Jesus antes que a gente seja reprovado por ele. E o que acontece hoje, Senhor Jesus? Né, se a gente realmente está vivendo diante de Deus, talvez alguns olhem para nós e falem, não, isso aí não é para mim não. Mas depois quando ele vai diante do Senhor, ele vê algo diferente. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa buscar hoje, né? Mas é o que os irmãos têm falado conosco, nessa questão de ser o bom perfume de Cristo. A gente exala o bom perfume de Cristo, que para aqueles que são salvos vai ser salvação, para aqueles que são reprovados vai ser condenação. Então aqueles que estão realmente buscando o Senhor vão sentir o aroma de Cristo e vão falar, é isso que eu quero. Agora aqueles que não querem vão olhar e falar assim, não quero isso não, vai se afastar. Então é como os irmãos estão tocando, né? Aquele que vive no Espírito, quando ele chega, ele define as coisas. Aqueles que querem o Senhor vão se aproximar, aqueles que não querem vão se afastar. Senhor Jesus, eu já compartilhei isso aqui, né? Algumas pessoas às vezes, né, erram, cometem pecados e tal, e se afastam do Senhor. Aí depois de um tempo, né, vêm aparentemente, né, arrependidas. Aí falam, não irmão e tal, eu errei, eu pequei e tal. Né? Aí para você provar a intenção, né, não tem como você saber qual é a intenção do coração. Mas para você provar a intenção daquela pessoa, é só deixar ela solta no meio dos irmãos. Ó Senhor Jesus, se ela realmente se arrependeu e está buscando o Senhor, ela vai se aproximar daqueles que estão desfrutando, que querem a palavra. Mas se ela realmente está ali ainda com intenção impura, ela vai se aproximar daqueles que também têm intenção impura. Ó Senhor, ela vai viver no meio daqueles que não querem nada com a palavra. Aí você rapidamente vai perceber, né, como mostrou aqui, né, Paulo mostrou o seu viver, mostrou aquilo que estava no seu coração. Olha, o nosso encorajamento, né, nossa correção, nossa exortação não está procedendo nem de engano, nem de impureza e nem se baseia em dolo. Senhor Jesus, tinha alguns que estavam se aproximando dos irmãos com essa intenção. A gente viu em Coríntios, né, aqueles que foram enviados ali para falar besteira, para desviar os irmãos da palavra, para poder ganhar benefício dos irmãos ali e afastar os irmãos de Paulo. Senhor Jesus. Né? E era fácil que os irmãos chegassem ali também. Né? Senhor Jesus. Né? Para corromper os irmãos, para perverter o ensino. Né? Então, Paulo mostrou, olha, o que a gente está fazendo aqui não é com segundas intenções, nós estamos aqui para ir diante do Senhor. Então a gente vê nisso a pessoa de Paulo, né, como eu já falei aqui essa semana, Senhor Jesus. Paulo ele estava ali, né, no judaísmo, né, ali procurando todo aquele procedimento, né, e depois ele fala dos judeus, olha, eles têm zelo por Deus, mas esse zelo não tem discernimento. Isso se aplica aos cristãos hoje também. Muitos cristãos conhecem a palavra, têm zelo de Deus e tal, mas não têm discernimento pelo fato de não exercitar o Espírito. Ainda não penetraram na palavra da maneira que é para penetrar. Senhor, eles não foram diante do Senhor da maneira que é para ir ainda. Então quando se fala de Espírito, não tem consciência a respeito do Espírito humano. Ainda ficam ali, não, o Espírito é o Espírito de Deus, o Espírito para fazer isso, fazer aquilo. E Paulo em Tessalonicenses, ele mostra para nós, né, ele não veio mostrando as coisas que os homens querem, não veio mostrando coisas exteriores, mas mostrando principalmente algo interior. Isso tem a ver com a nossa pessoa. Né? Como eu falei ontem, né, no resumo que o irmão faz ali no tutorial, encorajo os irmãos a assistir o tutorial, assistir a palavra da semana, né, ele mostrou 15 pontos ali. Ele mostra que na terça-feira, né, hoje, né, e amanhã, né, na quarta-feira, está o ponto central da mensagem da semana, que vai falar a respeito da nossa conduta. Né? Então, hoje a gente está vendo a questão, né, como é que está a nossa meta, nossa motivação, e quais os meios que a gente vai usar, Senhor Jesus, para poder levar a palavra de Deus adiante. Né? Tudo isso aqui não está falando simplesmente de pessoas mal intencionadas que querem
tirar as pessoas do Evangelho de Deus e tal. Não, às vezes mostra a nossa intenção. Às vezes, realmente, eu quero ir diante de Deus, eu quero tocar na palavra, eu quero levar a palavra, mas às vezes o meu coração está impuro, a minha motivação não é pura. Senhor Jesus. Né? E aí por isso que ele está mostrando para nós, olha, eu preciso refletir. Será que a minha conduta é aprovada por Deus? Será que eu estou buscando ser aprovado por Deus? Né? Agradar a Deus ou agradar a homens? Então, esses 3 pontos a gente vai ver hoje e amanhã. Né? O que está por trás do nosso coração? Qual é a nossa intenção? Né? Às vezes a gente realmente, como eu falei, a gente tem a intenção de ir diante de Deus, de ir diante da palavra, mas tem certas coisas no nosso coração, certas insatisfações. Né? Às vezes tem uma certa cobiça, uma outra motivação na palavra. E aí vem pessoas impuras, mal intencionadas, né? E começa a mostrar: olha, irmão, não segue isso aqui não, não faz isso aqui não, vem pra cá. Olha, fulano está falando isso e tal, mas olha, tem isso aqui que é muito melhor. Ó Senhor Jesus. Aí vem com coisas impuras, e aí ele aproveita essa impureza no seu coração e te motiva a se afastar, né? a buscar vanglória, a buscar coisas próprias. Aí começa a adular, né? Não, olha, você é muito melhor do que o fulano, você conhece a palavra muito mais. E ele vai tirando da simplicidade. Senhor Jesus, a gente precisa ser simples. Não devemos ficar julgando os outros. Né? Eu sempre falo isso aqui no canal, quando a Bíblia mostra, quando a gente fala aqui nessa questão de, olha, tem cristãos com má intenção, não é para você ficar analisando o outro. É para você olhar para si mesmo. Examina-te a ti mesmo. Né? Senhor Jesus, a Bíblia fala para a gente julgar todas as coisas e reter o que é bom. Então, só que às vezes a gente fica, né, aquele que é fraudulento, me mostra aqui, né, que tem um procedimento cheio de astúcia, de malícia, né, que quer arrastar outros atrás de si. Né? A nossa vida da alma é assim. Né? Olha, eu tenho um procedimento diante de Deus. Aí eu vejo alguém que tem um procedimento melhor, aquilo, né, olha, aquilo eu começo a olhar para mim e penso, poxa, eu não sou assim. Ó Senhor Jesus, aí o que acontece? A nossa vida da alma começa a procurar defeito no outro. Não, fulano é que ele está me corrigindo, mas ele acha que ele é perfeito? Quem é ele para me corrigir? Ó Senhor Jesus, isso é a manifestação da vida da alma. Aí a gente, né, começa a ficar aborrecido com certas coisas e começa a procurar outros que pensam igual. Aí quando você acha alguém que pensa igual, aí você fala, ah, tá vendo lá, eu tinha razão, porque olha, esse aqui também está insatisfeito com o fulano vem trazer palavra, mas ele não é perfeito e tal, e tal, e tal. Aí você começa a se juntar para ter razão. Ó Senhor Jesus, ao invés de ir diante de Deus, né, é isso que a palavra precisa mostrar, por isso que eu mostro aqui, né, qual é a nossa condição? Deus está nos testando a todo momento, mas, né, diante de tudo isso, eu estou comprometido, focado e engajado com o Senhor? Eu estou conectado com Deus? Senhor Jesus, né, eu estou indo diante do Senhor? Porque às vezes isso acontece, a gente fica ali, a gente reclama, a gente fala com Deus, a gente até fala com Deus, Senhor, eu não gosto disso, por que fulano isso, aquilo, mas a gente não para ouvir Deus. Aí é que está toda a diferença. A gente fica cheio de razão, e discute, e briga, e tal, mas não vai diante do Senhor. Aí vê alguns que têm a mesma razão, a mesma coisa, a mesma motivação, e se unem. Como se isso fosse aprovar a gente. Olha Deus, eu tenho aqui uma abaixo-assinada aqui com milhares de pessoas aqui. Ó Senhor, Jesus, não é por aí. Né? É como, né, eu já dei até esse exemplo, né? Você está numa igreja, tem 50 irmãos. Aí você está lá, né, dos 50, você está junto com 45 irmãos que pensam igual, todo mundo ali, e são contra outros 5 que pensam diferente. Mas aí você precisa ir diante de Deus. Não é uma questão de maioria. Não, Senhor, a gente está certo, porque tem 45 aqui que pensam igual. Os 5 é que estão errados. Só que não é democracia, não é pelo voto da maioria. É ir diante do Senhor. Se você for diante do Senhor, você vai ver. Não, olha só, aqueles 5 ali que estão buscando o Senhor. Ó Senhor Jesus, aí você vai fazer o que? Olha, eu não vou ser um dos 45, vou ser um dos 5. Então agora são 44 e 6. Ó Senhor Jesus, mas o que acontece? Os outros 44 vão tentar convencer.
mas vão ser o quê? Cheios de segunda intenção, com engano, com impureza, com dolo, com malícia, com astúcia. Vão convencer por palavra e não por viver. Agora os outros 5 vão fazer o quê? Vão viver no Espírito, vão exercitar o Espírito, não vão procurar convencer ninguém com sabedoria de palavra, mas realmente com exemplo, com modelo, no Espírito. Quer dizer que os irmãos não vão errar? Não necessariamente. Né? São perfeitos? Com certeza não. Se você procurar defeito, você vai achar. Mas se você exercitar o Espírito, o Senhor vai te conduzir. Por isso que mostrou, né? Visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então o Paulo falou, olha, nós somos aprovados por Deus, mas a gente não está falando que nós somos aprovados por Deus para a gente você falar, já que o irmão falou que ele é aprovado por Deus, então agora está tudo certo. E já que ele falou, né? Senhor Jesus, não é assim. Mas Paulo mostrou, olha, eu estou falando assim para que vocês percebam o seguinte, se vocês estão se agradando ou não de nós, é uma questão de vocês estarem diante do Senhor. Se vocês estiverem diante do Senhor, vocês vão enxergar a verdade. Né? Porque Deus está provando o coração. Senhor Jesus. Então é uma questão interior. Talvez exteriormente os outros sejam muito melhores do que nós. Mas se você for diante do Senhor, colocar o seu coração diante do Senhor, o Senhor vai te mostrar quem realmente Ele aprovou. O Senhor é que prova os corações. O Senhor é que mostra a intenção por trás. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muitos hoje usam a palavra, mas a meta é enganar. Mas Senhor Jesus, tem uma razão para fazer coisas, tem uma meta para fazer as coisas, e não é a vontade de Deus. Mas como que a gente vai discernir? Só no Espírito. Senhor Jesus. Ele mostrou ali que o engano fala da meta e da razão de fazer coisas. Deus está muito preocupado, muito mais preocupado com aquilo que a gente é do que com aquilo que a gente faz. Então tem alguns que não estão preocupados em ser, estão preocupados só em fazer. Faz, mas quando você vai olhar a conduta, vai olhar o procedimento, vai olhar as coisas de perto, totalmente reprovável. Senhor Jesus, cheio de jeitinho aqui, jeitinho ali, faz as coisas aqui e ali, mas não está preocupado com a vontade de Deus. Senhor Jesus. E falou da impureza, é a motivação. Ele não é motivado pela palavra. Aqui ele mostrou que se a gente procura ser aprovado por Deus, Senhor Jesus, Deus nos confia o Evangelho. Então ele mostra que, Senhor Jesus, você ser testado, você ser examinado por Deus, tem um fim. Senhor, Jesus tem uma meta. Deus ele quer nos provar, nos aprovar para nos confiar algo. E como que eu vou saber se Deus me confiou o Evangelho? É ver se arde no seu coração. Amanhã a gente vai ver um pouco mais claro isso, Mas arde o seu coração pela palavra? Você está junto com fulano, com Beltrano, Ciclano e tal, e aí você tem comunhão e tal, mas quando você tem comunhão, isso te leva a arder. O Evangelho te aproxima de Deus, ou você fica ali discutindo razões, discutindo a intenção de outros, discutindo a palavra de outros? O que te acrescenta? Então é isso que a gente precisa perceber. Isso está me levando diante de Deus? Qual é a motivação? Se é uma motivação impura, eu estou discutindo palavra, estou discutindo intenção, discutindo um monte de coisa e não estou preocupado com a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre nos une, a impureza sempre nos separa. Então a gente precisa considerar que todos os filhos de Deus são irmãos. Cada um tem o seu viver, tem as suas práticas e tal, mas isso não pode me separar dos irmãos. Agora, quando vem alguém com intenção impura, ele quer te tirar do meio dos outros, quer fazer isso e aquilo. Não, quando a intenção é pura, o irmão quer te fortalecer, quer te levar diante da palavra, quer te levar diante do Senhor, diante da oração, te levar a invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus. E como mostrou também, não tem só o engano e a impureza, também tem o dolo. Ou dolo, alguns falam dolo, que está realizado ao meio. Qual o método que a pessoa está usando para te levar a alcançar algo? Senhor Jesus. A gente está sempre falando aqui, a gente precisa fazer o quê? Sempre levar os irmãos a enxergar o Senhor,
aí diante do Senhor. E aí o Senhor que vai mostrar. Ó Senhor Jesus, é o Senhor que vai levar, né? Ele mostrou quando a intenção é causar dano, né? Dolo é dano, né? Vai ter sempre astúcia, malícia, e aí leva a ser um procedimento fraudulento. E como a gente viu, o procedimento é que tipo de pessoa nós somos, né? A sua pessoa é o seu evangelho, mas aquele que é fraudulento, o evangelho e a pessoa dele são coisas diferentes. Uma coisa não encaixa com a outra. Então a gente precisa realmente começar a tocar no Senhor para ver a realidade. Senhor Jesus. E realidade é aquilo que Cristo traz para nós, né? Verdade não é aquilo que eu penso, não é minha opinião sincera a respeito de algo. Verdade é Cristo, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente ver se diante dessas coisas eu tenho ido diante do Senhor. Quando nós estamos diante do Senhor, né, Ele nos aprova. A gente viu ontem, né, Senhor Jesus, que a nossa alma é diferente, a gente pensa coisas diferentes, mas quando eu vou diante do Senhor e permito que o Espírito, né, me mude, me leve, né, me conduza em todas as coisas, né, o Espírito e a palavra de Deus vai me reconciliar com o irmão, apesar das diferenças, né? Eu não vou ficar esperando coisas exteriores. Quando o irmão mudar, tá tudo certo. Não, é você realmente aceitar a diferença. O irmão é diferente, ele pensa diferente, mas isso não é requisito para a gente ser um. O requisito para a gente ser um é a palavra, é o Espírito, é o Senhor. Por isso ele está mostrando para nós, né? O inimigo está sempre ali com astúcia, conduzindo as coisas, né? Mostrando o erro, mostrando aquilo. Mas como os irmãos têm falado para nós, a gente tem que minimizar os erros e enfatizar o Espírito. Enfatizar aquilo que é útil para edificação. Se a gente fica olhando para o erro do outro, apontando, isso não é bom. Óbvio que as situações, né, é como a gente está sempre falando que Deus ele faz uma separação entre o pecado e o pecador. Deus ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Então a gente tem que julga, usando os termos da Bíblia, né, julga a profecia e não o profeta. Senhor Jesus, vê ali, olha, isso aqui é bom e tal, o profeta ele vai errar, ele vai cometer erros, né? A Bíblia fala que se alguém fala algo, né, uma profecia, né, profetizar é falar a vontade de Deus, não é adivinhar. Se ele falou algo, aí você fala, será que isso veio de Deus ou não? A Bíblia fala, se cumprir, é porque ele falou pela vontade de Deus. Se não cumprir, falou por si mesmo. Então a gente precisa, por isso que eu estou falando, julga a profecia e não o profeta, né? Ver se o que está sendo falado está se cumprindo. Ver se o que está sendo falado, Senhor Jesus, está sendo direcionado por Deus. Agora o irmão ele pode errar, mas a gente precisa fazer o quê? Cobrir uns os outros. E aquele ali falou errado, ele falou por ele mesmo. E tchau, vou excluir ele, vou mandar ele embora. Senhor Jesus, não, eu vou viver no Espírito. E aí aquele irmão precisa fazer o quê? Direcionar ele, mas também segundo o Espírito. Mas como eu falei no início, quem quer viver diante do Senhor, vai procurar aqueles que vivem diante do Senhor. Quem está preocupado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, vai procurar aquilo que vem de Deus. Agora, quem está procurando alguma coisa para se apoiar, ó Senhor Jesus, vai cair no engano, no erro, na impureza, na astúcia. 2 Tessalonicenses, se eu não me engano, né, logo no início ele começa a falar daqueles que são reprovados por Deus, né, ele fala ali do mistério da iniquidade, e fala de alguns que são entregues à mentira, são entregues à operação do erro, para dar crédito à mentira, porque se recusaram a ouvir a verdade, se recusaram a dar crédito à verdade. Senhor Jesus, por quê? Por causa da intenção do coração. Por isso que o Senhor está sempre testando o nosso coração. A gente precisa sempre ir diante dele, né? Não andar com intenção impura, com intenção de engano, mas ser testado, examinado, ser aprovado por Deus, ser purificado. Ele falou aqui que Deus está sempre testando o nosso coração para poder nos purificar. Né? Essa purificação requer um certo tipo de sofrimento. Então a gente às vezes discorda de um irmão, briga, discute, mas a nossa intenção é acertar. Nossa intenção é ir diante do Senhor. A nossa intenção às vezes é corrigir, mas às vezes o nosso coração não está puro. Aí o que você faz? Ao invés de ficar discutindo, brigando, procurando razão, procurando outros que pensam igual, vai diante do Senhor.
Aí o Senhor vai te mostrar, olha, sua intenção estava impura, olha, a sua palavra estava impura, isso que você viu aqui, sua visão não está completa. Aí você vai diante do Senhor, o Senhor vai te dando visão. E aí você não vai se preocupar com certo e com errado. A questão não é se você está certo, se o irmão está errado. Se o irmão está certo, você está errado. Ó Senhor Jesus. Mas só vai mostrar, olha, nós pensamos diferente, mas nós somos irmãos e vamos avançar juntos. Cada parte do corpo tem a sua função. Senhor Jesus. Por isso ele fala, procura ser um obreiro, um soldado aprovado por Deus. E o irmão lá, mesmo com a diferença e tal, ele também tem que procurar ser um obreiro, um soldado aprovado por Deus. Senhor Jesus, qual é, ele me pergunta qual a sua motivação em se alistar no exército de Deus? Ah, Senhor, eu estou aqui no exército porque aqui no exército eu vou subir, vou me graduar, vou ganhar um bom salário. Senhor Jesus. Ou a sua intenção de se alistar no exército é para lutar? Nós temos hoje uma luta, uma batalha espiritual que está sendo travada nas regiões invisíveis, nas regiões celestiais. Mas eu preciso refletir. Eu estou aqui para galgar posições ou eu estou aqui para lutar? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso ele falou, né? Esse ser aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar. Esse ser aprovado é o doquimós. Né? Ele mostrou o doquimós, eram aqueles homens que eram honestos, se recusavam a negociar usando moeda adulterada. Né? Alguns pegavam ali, a moeda tinha um tamanho, mas tiravam uma lasquinha tão pequenininha que ninguém percebia. Mas esses doquimós que ele fazia, ele pegava cada moeda e pesava, media, via o tamanho. Olha, tem uma certa quantidade de ouro, uma certa quantidade de prata. Aí quem sabe alterar, né? Olha, deixa eu tirar um pouquinho de ouro aqui, vou acrescentar prata. E aí quando eu acrescentar prata aqui, vai ficar o mesmo peso. Mas aí o doquimós ele olhava e falava, ó, acrescentou mais prata, tem o mesmo peso, mas tem mais prata aqui do que ouro, porque olha, a espessura, o tamanho é diferente. Então a gente precisa ser da medida de Deus. Precisamos ter ouro na medida certa, prata na medida certa, para ter o peso que Deus deseja. Senhor Jesus, para ter a medida que Deus quer. Não adianta, olha, olhou aqui tem menos ouro, mas tem mais prata, tem o mesmo valor, não tem. Senhor Jesus, o Senhor está mostrando isso para nós. Né? E esses doquimós, eles se recusavam a pegar qualquer coisa alterada, qualquer coisa Senhor Jesus, né, que não era original, que não tinha o peso. Por isso que mostrou, a gente tem que ter o coração limpo, né? Aceitar só aquilo que é genuíno, aquilo que tem o peso certo, que tem a medida certa. É isso que eu estou mostrando para nós. Hoje, quanta palavra cheia de fermento, quanta palavra adulterada, e muitos vão pegando, né? Amanhã, né, no Alimento Diário, o irmão vai até falar isso, né? A gente precisa ir diante do Senhor para ver se a base da nossa fé, se o fundamento da nossa fé está correto. Né? Às vezes a gente veio de um outro lugar, recebeu um outro ensinamento, uma outra coisa, e a gente continua vivendo com aquilo ali, sem ir diante de Deus para ver se aquilo ali era uma base correta. Paulo falou, olha, como um prudente construtor, lance um fundamento, e outro vai edificar sobre ele. Só que às vezes o nosso fundamento não está legal. A gente vai só construindo coisas em cima e não vê. Ó Senhor, por isso que ele pergunta, né? E hoje? Como que Deus nos vê? A gente é aprovado por Deus? Talvez em certos aspectos sim. Mas ele pergunta, a gente é aprovado por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho? Senhor Jesus. Aí é diferente, né? Uma coisa é ser aprovado por Deus. Outra coisa é ser aprovado a ponto de Ele me confiar o Evangelho. Então, amados, nós estamos na vida da igreja e com certeza todos nós somos aprovados. Mas talvez eu só seja aprovado por Deus até certo ponto. Talvez eu tenha chegado até uma certa estatura, mas não passei. Deus está querendo que a gente chegue aqui. Mas eu estou aqui ainda. Porque eu fico agarrado ainda às minhas coisas, às minhas doutrinas, né, aos meus ídolos, né, as coisas que eu considero mais importantes. E aí tomo o lugar de Deus. Essa doutrina que é mais importante. Aí aquilo ali tomou o lugar de Deus. Deus ele quer falar com você, mas você não aceita, porque você se apegou àquilo ali e aquilo ali tomou o lugar. Então isso que está mostrando, ele quer nos purificar, para que eu possa falar assim, eu sou aprovado. Amém.
Deus mostrou aqui, eu tenho um procedimento, né? Eu tenho as coisas que eu faço no meu dia a dia e está tudo certo. Mas em tudo isso que eu faço, que eu sou aprovado, Ele me confia algo. Senhor Jesus. Estou mostrando, né? Deus Ele nos confiou. Por um lado nós temos o Evangelho da Graça, a gente proporciona salvação para as pessoas, a gente leva as pessoas para o Senhor, batiza e prega e tal. Mas o Evangelho do Reino? E o Evangelho que traz crescimento de vida? Será que Deus já me confiou isso? Será que quando eu abro a boca as pessoas são edificadas? Eu trago crescimento de vida? Eu trago direção para as pessoas? Aí só está nos mostrando, Ele quer nos confiar o Evangelho completo. Ele quer que nós tenhamos o viver do dokimos, o viver de alguém aprovado. Né? Se você é aprovado, isso produz algo. E isso que essa aprovação produz, Senhor Jesus, é a ponto de Deus te confiar o Evangelho. Senhor Jesus. Quando Deus Ele entrega algo para você, você sabe que Ele te entregou. Por quê? Porque arde no seu coração. Quando você lê a palavra, você está diante do Senhor, você invoca o nome do Senhor, isso precisa arder. Se eu preciso viver no Espírito, eu quero viver no Espírito, precisa arder no seu coração, se já levantar durante o dia. Senhor Jesus, Senhor, meu dia está começando, eu preciso de Ti, me direciona, me traz palavra. Isso precisa arder no nosso coração. Eu preciso ser testado e aprovado para servir a Deus de maneira adequada, para servir a Deus a ponto dEle me confiar. Senhor Jesus, Deus Ele quer confiar em nós, Ele quer se entregar para nós, mas eu preciso fazer minha parte. Ó Senhor Jesus, que todos nós possamos ser esses que realmente vivem diante deles, que são os dokimos, aqueles que se recusam a negociar algo que não seja puro, algo que seja adulterado, algo que seja modificado. Senhor Jesus, eu não posso receber a palavra pura e chegar no meu coração, na minha intenção, a ser modificada. Eu preciso ser fiel para transmitir, para viver, para ser transformado, para ser mudado, para me arrepender, para ir diante dEle. Que cada um de nós busque diante do Senhor sabedoria, revelação, e como os irmãos têm colocado diante de nós, sempre com muito temor e tremor, porque é o Senhor que nós estamos servindo. É isso que precisa estar no nosso coração. A gente quer ser aprovado por Deus, porque Ele prova o nosso coração. Senhor, nossa intenção não é condenar ninguém, mas é levar os irmãos a refletir. Estou indo diante do Senhor, estou sendo aprovado por Ele. Cada um precisa ver, não tem como a gente julgar o outro. A gente precisa julgar nós mesmos. Precisa ir diante do Senhor e deixar com que o Senhor nos julgue, o Senhor nos aprove. Esse é o momento. Se tem que ser reprovado, vamos ser reprovados logo, mas para que o Senhor possa nos aprovar, nos carimbar. Olha, ele estava sendo reprovado, mas agora ele foi diante de mim e agora eu posso aprová-lo. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.